Bom, vamos lá! Hoje a gente vai fazer um vídeo chamado Parem de usar narrativa. Eu e a Tati, a gente continua enfiada no mundo da direita e a gente já falou algumas vezes espalhadamente sobre esse termo narrativa. Falamos em podcast, falamos em algumas lives, mas a gente está dando como pressuposto que essas informações estão espalhadas e é bacana a gente concentrar em um vídeo. Então, por isso, hoje a gente vai pedir para vocês pararem de usar a palavra narrativa. A gente topicou aqui, né? Que agora a gente faz roteiro, Tati. Viu? A gente faz pauta. A gente vai estruturar esse vídeo em 3 partes e a gente vai começar pelo sentido original da palavra narrativa. Sentido original, inclusive, que me é muito caro, porque afinal é o que eu estudo na minha vida, né? Para quem não sabe, a minha função principal no mundo é dramaturga e contadora de histórias, né? Eu sou uma pessoa que produz histórias, que estuda as histórias. E a narrativa, vamos lá primeiro para o dicionário. É a exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, quando a gente trata de literatura e de dramaturgia imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Essa palavra narrativa, ela deriva do verbo narrar, e ela significa contar, relatar, expor uma história. Narra aí uma história, conta aí uma história. Estou falando a mesma coisa. A primeira coisa que eu queria falar aqui sobre narrativa é sobre o sentido de ficção. Quando a gente está falando de ficção, é preciso que a gente diferencie ficção e mentira. A ficção não é uma mentira, gente. A ficção tem a ver com a imaginação, com a invenção de mundos, com a criação, com a arte. Não é mentira. Você não vai assistir Star Wars e falar assim, isso tudo é mentira, o Luke Skywalker não existe. Entendeu? Não faz sentido isso, não é mentira. Você pode ter até narrativas realistas, narrativas não realistas, narrativas fantasiosas, maravilhosas, não importa, mas quando você abre um livro para ler de contos, um romance, quando você se dispõe a ir ao cinema assistir uma obra, você vai sabendo que o que você vai ver é uma obra da imaginação. É ficção. A ficção, ela não se pretende verdade. Inclusive, das narrativas de ficção, a gente espera uma coisa que chama verossimilhança, não verdade. Verossimilhança não tem relação com a verdade, gente. Verossimilhança é você ter uma verdade interna daquele mundo que você está colocando. Ficção não se pretende verdade. Ela não se vende como verdade, né? Você vai sabendo em que território você está pisando. Né? A ficção, ela não quer te enganar. Mentira já é outra coisa, gente. Mentira é distorção de fatos. Mentira é fraude. Mentira é inverdade. São coisas diferentes, não tem nada a ver. Então, essa é uma diferenciação que a gente tem que fazer. A ficção, dela não se pretende verdade. Ela é ficcional. Não é esse o sentido que a gente usa agora, mas é importante a gente dar esse contorno aí, porque a gente vai falar. Você quer falar mais alguma coisa sobre o sentido original da palavra? Não quero, Ana. Quero prosseguir nessa discussão, porque ela é deveras interessante. Nossa, a gente está falando difícil hoje. Daqui a pouco a gente fala que estamos adentrando no assunto. Falando super difícil. No que tange... Até mais. A saber. Olha... Primeira utilização dessa palavra narrativa, quando ela sai do campo ficcional e ela vai entrar nas ciências humanas, porque começou a se usar a narrativa, por exemplo, para se falar de uma narrativa política. Nesse sentido, a narrativa ela vai ser usada como sinônimo de um ponto de vista, uma história política contada a partir de um ponto de vista. Então, quando a gente fala a narrativa sobre o golpe, a narrativa sobre a prisão do Lula, a narrativa sobre a ascensão do Bolsonaro, a gente está falando, tem um ponto de vista que é diferente, por exemplo, para os lavajatistas e para os lulistas. Narrativa dos lulistas, a narrativa dos lavajatistas. A gente está falando de ponto de vista. Ainda estamos com o pé no real, porque a gente está falando de ponto de vista. A verdade tem diversos pontos de vista a partir... Então, por exemplo... A partir da história de quem está contando também. A partir da história... foi usado em história também. Quando a gente começa a discutir... olhar para a história e falar, olha, a história ela é contada, ela é narrada a partir do ponto de vista dos vencedores ou a partir do ponto de vista europeu, a gente está usando isso como ponto de vista. No entanto, a história
e aí a história com letra maiúscula, né? Quando eu tô falando lá na primeira parte, eu tô falando de histórias com letra minúscula. Antigamente tinha história com H e história, né? Agora não tem mais isso. A história, ela é feita, no entanto, desses diversos pontos de vista. A história das cruzadas contada pelos cristãos, a história das cruzadas contada pelos árabes. Né? Inclusive tem um livro ótimo, chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes, mas é aí que tá. Eu acho que quando a historiografia, né, o ofício de se fazer e de se estudar a história, quando ela começa a discutir isso, olha, os fatos históricos, os eventos que tomaram forma na humanidade podem ser contados e são contados de diversos lugares. E essas narrativas históricas dizem coisas que podem ser diferentes e que nos apresentam várias faces desses eventos. No entanto, elas vão ser diferentes no ponto de vista, mas não nos fatos. A cruzada narrada pelos árabes ou a cruzada narrada pelos cristãos não esconde o fato de que existiram as cruzadas, né? Exato. O que pode mudar é a motivação, quem é o herói, quem não é, se os cristãos eram tão puros ou pelos árabes não eram. Assim como a história da bomba de Hiroshima, né? O que é os japoneses contando o que foi a bomba de Hiroshima, o que são os americanos. Mas, no entanto, ninguém vai dizer a bomba de Hiroshima não existiu. Exatamente, porque eu acho que o primeiro fator que cria a história como uma ciência, né, a historiografia aí como uma ciência, é justamente haver uma base documental. Tem que ter registro. Um historiador, ele olha para manuscritos, ele olha para cartas, para a imprensa da época, ele olha para um conjunto de coisas que estão ali registrando, são registros materiais, são fontes documentais que permitem que, obviamente, um faça uma interpretação de acordo com o seu lugar, o outro faça outra interpretação de acordo com o seu lugar de perdedor, de vencedor, de em que posição estava na guerra, enfim. Mas existe uma base que é material para se analisar. Material mesmo, é um manuscrito, é um documento, é um registro, é uma tabuinha de argila. E mais do que isso, Tati, quando você trata dessas narrativas como pontos de vista, é isso que eu já falei e vou repetir. Você vai chegar cada vez mais perto dos fatos reais, quanto mais pontos de vista são contados a partir daquele fato. E quanto mais você reconhece que existem esses pontos de vista. Então, assim, não tem nenhum ponto de vista que vai se impor como verdadeiro. É claro que para a pessoa ela está falando a verdade dela, mas quando você olha de fora, né, dentro do estudo, você vai falar, tem esse ponto de vista é verdadeiro, esse aqui é igualmente verdadeiro. Por quê? Porque o mundo é muito mais complexo do que a ficção, gente. Na ficção, as coisas têm causa e consequência, né? Porque elas estão sendo criadas para terem causa e consequência. É esse jeito que a gente organiza as histórias. A história do mundo, a história da trajetória humana sobre a Terra, ela é um pouco mais confusa e ela vai ter diversos pontos de vista. No entanto, a verdade é ao mesmo tempo todos esses pontos de vista. Isso é importante a gente entender para a gente ir para o tópico 3. O sentido da palavra narrativa como está sendo usada agora amplamente, inclusive pela direita. Isso não sai da boca de Marcos Rogério. Bolsonaro fala sobre isso, Carluxo fala sobre isso, Bananinha fala sobre isso. Toda hora eles estão metendo uma narrativa da esquerda, narrativa da esquerda, narrativa da esquerda. Ao contrário de se apropriar um termo que vem do estudo da ficção para entender a história, então a gente tem um sentido conotativo e denotativo trabalhando aí. O que a gente tem no uso de narrativa pelos bolsonaristas, pela direita, o que acontece? Eles pegam os diversos sentidos conotativos e denotativos que a palavra narrativa pode ter e eles estão usando narrativa como sinônimo de mentira. Por isso que é importante que eu falar, a narrativa ela não é uma mentira. Ela é ou um ponto de vista ou ela é ficção. Quando você usa como sinônimo de mentira, primeiro, você está distorcendo fatos, você não está admitindo que pode ter outros pontos de vista sobre aquele fato, e você está querendo ser chique porque talvez não tenha coragem de falar isso aí é mentira, porque de fato não é. Estragar a palavra. A direita faz isso, ela estraga as palavras, ela pega termos que são caros, cunhados por um campo de estudo crítico, distorcem, atrofiam um negócio, transformam num negócio, começam a usar o que a gente faz. A gente é criativo, inteligente, crítico o suficiente para criar outros termos. E vamos usar o sentido correto das palavras. O Bolsonaro mente. A família Bolsonaro é mentirosa. Não existe uma narrativa deles. Existe uma mentira que eles estão fazendo colar
e tem gente caindo. Tem que pegar e falar, escuta, tira a narrativa da boca e vamos falar a verdade. A verdade é que quando o sujeito diz que é um defensor do meio ambiente, que nunca houve tanta preocupação com o meio ambiente como nos últimos anos, e você tem dados do INPE, você tem 70 e tantos % de aumento de devastação da Amazônia, você tem dados, você tem documentos que comprovam que aquilo é uma mentira. Se a gente, que está fazendo oposição a esse bando de mentira, usa narrativa para se referir a isso, a gente está querendo dizer que pode ser um ponto de vista válido sobre o mundo? Não, gente, a mentira, a distorção, a enganação não é um ponto de vista válido sobre o mundo. A deturpação, a distorção de fatos não é um ponto de vista válido. Isso não é uma questão de ponto de vista, isso é mentira. Então, assim, a gente não pode usar a palavra narrativa e tem que deixar na boca deles para ficar ridículo. E, infelizmente, porque é uma palavra que eu amo, gente, é o que eu estudo. Só que eu vou falar de narrativa quando eu estiver falando de ficção, tá? Quando eu estiver falando da estrutura do conto, quando eu estiver falando da estrutura de um roteiro, aí eu vou ter que falar de narrativa, é o termo técnico para isso. Eu não vou usar narrativa como sentido, a narrativa bolsonarista. Não é mentira! Não tem a narrativa da esquerda, tem um olhar crítico sobre o mundo, que é um ponto de vista sobre o mundo, esse sim. E quando você usa narrativa para dizer como sinônimo de mentira, para falar sobre o meu ponto de vista, você está mentindo, você está distorcendo o fato e você está reduzindo a questão como se você tivesse a certeza sobre o mundo. E ninguém tem, querido. O que eu acho mais louco da gente notar é que eles ficam usando narrativa, mas quem constrói uma narrativa no sentido exatamente que eles usam, que é uma mentira sobre o mundo, um ponto de vista mentiroso, que não é válido sobre o mundo, são eles. Por isso que as pessoas estão enfiadas dentro dessas mentiras, porque o nome de fake news é mentira. Usa a palavra certa, gente. Fake news é mentira, pós-verdade é mentira, narrativa é mentira. Nesse sentido que eles estão usando. Usa as palavras certas, porque senão a gente não lê o mundo. Aí parece que esse negócio, sabe, de que toda opinião é válida. Não, tem opinião que não é válida, não. Opinião que carrega ódio, opinião que distorce o fato, opinião que engana a população, não é válida. Vocês vão me desculpar. É válida para entrar nos registros da história, né? Pra gente falar, olha que gente louca, fascista, completamente deturpando o mundo, com problema de cognição sério sobre o que se trata o mundo. Fiquei brava, Tati, você notou? Percebi que você ficou brava. Eu também fico brava com isso, porque é muito triste a gente acompanhar a apropriação de uma palavra num sentido tão torpe como esse, né? Gostou do torpe também? Gostei. Eu achei que era torpe, inclusive, desculpe. Então, não sei, às vezes eu vario. Essa pronúncia eu também não tenho certeza. E é rosto ou rostos? Eu acho que são rostos. Porco ou porcos? Porcos. Corpos ou corpo? Não, corpos não tem sentido, desculpa. Não, eu acho muito fundamental, porque é uma palavra que designa algo muito caro a mim, a você e as pessoas do nosso mundo, né? Uhum. É uma palavra que está ligada a isso, à arte, à construção de mundos possíveis, né? E é horrível a gente estar vendo essa palavra ser usada por um bando de mentirosos, de uma maneira muito inadequada, e justamente de pessoas que desprezam absolutamente isso que é tão caro para a gente. Então é mais dolorido ainda, e a gente tem que voltar a dar nome às coisas. É mentira, não é narrativa. Narrativa é muito mais bonito. Então tenha coragem de dizer que o que a gente está dizendo sobre você, família Bolsonaro, direita, tenha coragem de dizer que é mentira e me prove que eu estou mentindo. Me prove que não tem 600 mil mortos de Covid no Brasil. Me prove isso, porque não é a narrativa sobre o Covid, é a realidade dos fatos terríveis. Me prove isso. Então é isso que eu queria dizer sobre narrativas. Parem de usar a palavra narrativa, deixa pra eles, porque narrativa dá um retrogosto de burrice. Você fala narrativa, você já fala... Eu tenho uma coisa a mais para falar. Que se as pessoas que estão nos ouvindo gostam de narrativas de verdade, narrativas de ficção, elas podem se juntar ao nosso Clube do Livro. É só mandar um e-mail lá para o cursosdahorda@gmail.com e participar todo segundo sábado do mês. Aí sim, nós temos boas manhãs e boas tardes de discussão sobre o que de melhor a humanidade produziu. Em termos de narrativa. Em termos de narrativa e não de lixo bolsonarista. E se você gosta do nosso canal, por favor, apoie aí, compre os nossos produtinhos da loja, veja os cursos, participe do nosso Clube do Livro, segue a gente nas mídias sociais.